programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúti MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, veja o que o programa de hoje destaca. Essa reforma não passa. A estrutura etária da população brasileira tem se modificado de 20, 30 anos para cá, tem se modificado. Agora, em vez de se preparar para o futuro, fortalecendo o caixa da Previdência para daqui a 20, 30 anos pagar as nossas aposentadorias, as pensões para os nossos cônjuges e tudo mais, você quebra a perna do sistema. Educadores se mobilizam. Nós temos total convicção de que esse projeto será o fim da universidade pública, gratuita e inclusiva no Brasil. Temos uma certeza enorme, porque lemos e estudamos o anteprojeto de lei, né? E lá estão todas as informações necessárias para que a gente tire essa conclusão. Os crimes da Vale contra a vida e o meio ambiente. Não importa as estratégias que a Vale adotar de blindagem, de defesa, de silenciamento. Nós seguiremos essa luta dando voz a quem precisa ser dado voz e pedindo a punição àqueles que precisam ser punidos. Que a Vale não tenha nenhuma possibilidade de invisibilizar a dor, o luto, a morte, as condições desumanas que ela impõe à população e aos seus próprios funcionários. A luta dos educadores e educadoras e suas principais demandas. A direção aponta que o maior sindicato desse estado e um dos maiores desse país tem tarefa que foram dadas, que é organizar para curto, médio e longo prazo a classe trabalhadora para resistir ativamente. Por isso o estado de greve. Atualidade. Patrimonialismo, Brasil, Corrupção e Desigualdade. Um livro prefaciado pelo professor Juarez Guimarães da UFMG. Nos conta um pouquinho dessa obra, Rubens, porque assim, um livro é um filho, né? Quando ele sai, é uma alegria imensurável, né? Mas é um trabalho também grandioso. Fala um pouquinho pra gente dessa obra. Ele basicamente nasceu da minha tese de doutorado, que foi orientada pelo Juarez Guimarães. Atualizei algumas coisas e, sobretudo, a novidade que eu busquei conectar, algo que não estava na tese, o patrimonialismo à questão da desigualdade social. O patrimonialismo tem muito a ver com corrupção. O patrimonialismo é quando você tem uma camada social, o que o Raimundo Fauro chamava de os donos do poder. O grande livro do Raimundo Fauro, que foi o introdutor do conceito de patrimonialismo no Brasil, chama-se Os Donos do Poder. Ele pegou esse conceito lá do Max Weber e falou desses donos de poder, que é uma camada que, segundo ele, vem desde lá de Portugal, passando pelas épocas históricas brasileiras, uma camada que instrumentaliza o Estado a seu favor. O grande recurso de poder dos donos do poder, dessa camada, é fazer o Estado brasileiro funcionar a favor deles. Fazer, por exemplo, vou te falar uma coisa, a emenda constitucional 2095, por exemplo, quando essa emenda define um teto para gastos com saúde, com educação, com previdência e deixa de fora os gastos financeiros, significa que quem tem os títulos da dívida pública brasileira, eles fazem o Estado funcionar para eles. Isso é patrimonialismo. Patrimonialismo na veia, é o Estado, o instrumento de poder da elite, é a instrumentalização do Estado. E isso é uma corrupção no sentido amplo. A gente vê o que é corrupção no sentido amplo. A corrupção sempre é uma questão pessoal. Sempre é uma questão de escolha pessoal. Mas nunca é só isso. A corrupção tem uma fonte sistêmica, estrutural. E a fonte sistêmica estrutural básica da corrupção no Brasil sempre foi a desigualdade de poder econômico, de poder político, de poder ideológico. Essa reforma não passa. Nós vamos falar esta semana, né, sobre a reforma da Previdência. É preciso ter muita clareza, um jogo limpo, que não acontece aqui, para que as coisas elas se estabeleçam de formas razoáveis, não é mesmo? A questão da Previdência no Brasil tem alguns problemas estruturais graves. Primeiro, ela tem uma sonegação fiscal altíssima, né? Segundo os sindicatos, da ordem de 620 bilhões por ano. Não existe sonegação zero.
Mas se você diminuir pela metade, vamos dizer que corte pela metade a sonegação. Em vez de 600 bilhões, 300 bilhões só, entre aspas, de sonegação. Você tem 300 bilhões a mais no sistema. Tem as renúncias fiscais também, que o governo dá geralmente para quem... Patrimonialismo. Para quem é amigo do rei. Para quem tem os contatos políticos certos, para categorias, tem os contatos, para gente que tem os contatos políticos certos. E tem também, desde a Constituição, desde a chamada Lei Candir, se não me engano, em 96, 97, o fato de que, na Constituição de 1988, a Seguridade Social, que engloba saúde, previdência e assistência social, ela tinha um orçamento. Ela tem um orçamento próprio, com as suas fontes tributárias, o COFINS, a CSLL, que estão falando, inclusive, em cortar numa reforma tributária aí. Ela tinha isso, mas foi feita a chamada DRU, Desvinculação de Receitas da União. Ou seja, a União ia lá e capturava, se não me engano, 20% do orçamento da Seguridade Social, né? Para cair no caixa geral da União. Então, a desvinculação do dinheiro da Previdência, a sonegação, as isenções fiscais, os refinanciamentos, aí uma caixa preta, porque dizem os entendidos que o governo não apresentou estudos atuariais embasados em estudos em relação à questão do envelhecimento da população. Porque é um fato, a população brasileira atualmente, o Brasil atualmente é um país de adultos. Mas daqui a 20 ou 30 anos vai ser um país com um número de velhos muito grande. Realmente, a estrutura etária da população brasileira tem se modificado de 20, 30 anos para cá, tem se modificado. Agora, em vez de se preparar para o futuro, fortalecendo o caixa da Previdência para daqui a 20, 30 anos pagar as nossas aposentadorias, as pensões para os nossos cônjuges e tudo mais, você quebra a perna do sistema e você dificulta o trabalhador se aposentar. E mais, quem tem um emprego estável, quem tem um emprego com uma renda maior, será que ele vai querer contribuir para esse sistema? Será que ele não vai cair numa... Porque o sistema vai ficar... Esse sistema previdenciário que eu estou falando é uma questão... Fica pouco atrativo, Fica pouco atrativo, é uma questão... O sistema previdenciário... E mais uma coisa, o sistema previdenciário, ele pressupõe um mercado de trabalho robusto, com pleno emprego, ou se não pleno emprego, pelo menos um desemprego baixo. Você tem um mercado de trabalho precarizado, com uma rotatividade muito grande. Então, o trabalhador brasileiro, tipicamente, ele não fica muito tempo na empresa, então ele fica aqui... Não te dá segurança. Se não me engano, na média, o trabalhador, o homem contribui 5 vezes por ano à Previdência. Como é que esse cara vai ter 40 anos de contribuição para se aposentar? Educação em debate. Educadores se mobilizam. Por que nós estamos falando da educação no dia de hoje? Porque nós estamos aí com um programa que bate às portas desse país. É um programa do governo federal que se chama Futurice. Já ouviu falar? Eu creio que sim, mas é preciso discutir um pouco mais, porque quando a gente ouve falar, mas não aprofunda, não entende, muita coisa passa despercebida. Queria que você falasse, Helder, pra gente como é que está a visão de vocês desse Futurice. Por que a PUBH está iniciando uma campanha para sensibilizar e motivar as pessoas para que elas entendam esse projeto? Nós temos total convicção de que esse projeto será o fim da universidade pública, gratuita e inclusiva no Brasil. Temos uma certeza enorme, porque lemos e estudamos o anteprojeto de lei, né? E lá estão todas as informações necessárias para que a gente tire essa conclusão. Esse projeto é de um governo que não valoriza a educação. Nós temos o primeiro ministro da educação, na verdade é o segundo, né? Sim. Mas o primeiro governo cujos ministros da educação não reivindicam dinheiro para suas pastas. Muito ao contrário, o atual ministro da educação já falou várias vezes que a educação tem muito dinheiro, que o ministério não precisa de dinheiro e estamos vivendo um contingenciamento, né, ilegal de 30% das verbas de custeio que estão afetando já há algum tempo manutenção, limpeza. Então, verba de custeio é para isso? Verba de custeio é para água, luz, telefone, segurança, material de limpeza. Então, tudo isso está já prejudicado com enormes riscos, tanto a atividade, né, de pesquisa
e a ensino, mas até a segurança mesmo, laboratórios com insumos que não estão sendo comprados, laboratórios que precisam de biossegurança e estão sem condições de manutenção. Então a universidade já está, e o governo, o Congresso são 5 bilhões de contingenciamento, né? Isso é a retenção do repasse de dinheiro que o próprio Congresso Nacional destinou às universidades para este ano, né? E sem o contingenciamento, nós já estamos com um orçamento que é igual ao de 2008. E a universidade é mais de 2 vezes maior do que era. As universidades brasileiras, os institutos federais, cresceram em mais de 100% com o projeto Reúne-se. Foi um projeto de expansão das universidades, capilarização pelo interior, né, para atender melhor a sociedade. Essa questão da privatização, que não tem esse nome, a gente não tem essa expressão no projeto, mas é isso que ele representa, ela ocorre num momento de inclusão, né? A Andifes, que é a Associação Nacional de Reitores, soltou já tem algum tempo um estudo que mostra que 63% dos estudantes das universidades federais e dos institutos federais são provenientes das classes sociais menos favorecidas, né? Na nomenclatura aí classificadas como D e E. Então é neste momento em que a universidade, em que o povo tem acesso à universidade, que essas iniciativas de acabar com a universidade, privatizar a universidade se tornam fortes. Esse projeto Futurice, a gente sabe que o governo ele deu um prazo, né? E aqui a Universidade Federal, ela já se posicionou? Como é que ela está hoje enxergando essa questão? Os reitores, primeiro eles foram surpreendidos, né? Foram convocados para uma reunião em Brasília e foram surpreendidos com a apresentação do projeto. Nenhum reitor tinha conhecimento anterior de nada sobre o projeto Futurice. E também lá, nessa mesma ocasião, foram informados de que teriam que dar uma resposta de adesão ou rejeição ao programa até o dia 7 de agosto, prazo que depois foi prorrogado para o dia 16. Acontece que a Universidade Federal do Rio de Janeiro acionou a Advocacia Geral da União, uma consulta, né, sobre a procedência desse tipo de pressão. Em resposta, o procurador-geral responsável pela AGU do Rio de Janeiro, ele deu o seguinte posicionamento, né? Não existe ainda nada muito concreto além do que saiu na imprensa, né? De uma campanha de publicidade e de um anteprojeto de lei. A posição desse procurador é de que as universidades só poderiam se posicionar em relação à adesão ou rejeição depois que houvesse uma lei onde esses detalhes técnicos do futuro estivessem melhor configurados. Nós, do movimento popular, dos movimentos sindicais, não achamos isso. A gente acha que esse projeto tem que ser derrotado e não pode nem sequer virar um projeto de lei. Porque nós, como eu disse antes, as informações já são suficientes para a gente entender qual que é a lógica do projeto. O que tem que ficar claro para todo mundo é que o dinheiro para esse projeto, ele não existe. O que existem são especulações do governo sobre como esse dinheiro poderia ser, obtido. Esse fundo de investimento, o projeto fala em 102 bilhões de reais, né? Dos quais metade viria dessa doação de imóveis. O projeto prevê que a Secretaria de Patrimônio da União irá transferir para o MEC, porque isso então tem uma série de leis que teriam que ser mudadas para esse projeto funcionar. 17 leis teriam que ser mudadas. Uma delas é essa. Hoje em dia o MEC não pode dispor dos imóveis, dos bens imobiliários das universidades e institutos federais. O projeto pretende que o MEC tenha essa prerrogativa. Metade dos 102 bilhões de reais viriam da doação de imóveis para o fundo. Esse fundo, então, seria capitalizado, a princípio, apenas com esses recursos. E precisa ficar claro para as pessoas que todo ativo, todo fundo de investimento, como ativo financeiro, ele tem uma responsabilidade com os acionistas, com quem compra,
com quem investe no fundo. Então, as universidades estariam perdendo esse patrimônio para capitalizar o fundo, e o máximo que pode acontecer é a transferência de parte dos dividendos para as universidades, porque uma boa parte com certeza vai ficar para os acionistas, para os cotistas, né? Então é uma coisa assim que fica muito claro quem vai se beneficiar desse tipo de iniciativa. Não serão as universidades, elas só terão os imóveis que são imóveis já utilizados ou com projetos de utilização. Então é perder esse patrimônio, que é perder o futuro. Quem luta, educa. A luta dos educadores e educadoras e suas principais demandas. Mais do que nunca, a gente tem que lutar para evitar que a reforma da Previdência passe. Se a reforma da Previdência passar, vai passar todas as reformas. E uma das reformas, depois da reforma da Previdência, vai ser o fim da estabilidade do serviço público. Se a reforma está atingindo todos os trabalhadores, a próxima desse governo fascista vai ser a retirada da estabilidade do servidor público. Mais do que nunca, nós, trabalhadores desse Estado, temos que nos organizar. É fundamental a gente dialogar com as câmaras municipais e com os prefeitos das cidades pequenas. A pressão política começa dentro da nossa casa. E o nosso representante, o representante do povo mais próximo da gente, é o vereador e o prefeito. E se houver reforma da Previdência, e se houver a aprovação do chamado ajuste fiscal, né, do governo federal, aliado a esse terrível choque de gestão 2 do governo Zema, os municípios vão sofrer muito, como já estão sofrendo. Quando a gente estava discutindo a emenda 95, poucos foram os agentes políticos que perceberam o prejuízo dela. Hoje eles estão sentindo a pele. Cada município hoje tem menos recursos para investir no social. Então é hora de alertar. Reforma da Previdência. O choque de gestão 2 do governo Zema será terrivelmente ruim para os municípios mineiros. Então é hora da luta, a luta de todos. Não é apenas contra a reforma da Previdência que vai nos atingir de cheio, mas sim a Previdência como sinônimo de construção de um Estado, de bem-estar social para toda a sociedade. Esse governo hoje já levou 40 milhões de famílias, 40 milhões de trabalhadores para o desalento, aqueles que não acreditam mais nada. E quando as pessoas não acreditam mais nada, é o caldo de cultura para o fascismo, para o proto-fascismo que se instala em Minas Gerais a partir de Zema e o fascismo que nos governa nesse momento. Aos trabalhadores não resta um desânimo, é pesado a luta, mas insistir, é necessário resistir, porque a nossa luta, a luta dos educadores, a luta do conhecimento, é da civilização contra a barbárie. Nós temos que, como já foi dito por todos, derrotar a reforma da Previdência por inteiro, mas não nos basta. Nosso projeto de arrancar e de construir uma saída democrática que respeite os trabalhadores, que respeite a educação e todos aqueles e aquelas que são alvo desses ataques desse governo proto-fascista. Democraticamente tem que construir a saída. A direção aponta que o maior sindicato desse Estado e um dos maiores desse país tem tarefa que foram dadas, que é organizar para curto, médio e longo prazo a classe trabalhadora para resistir ativamente. Por isso o estado de greve. Nós vamos convidar para uma homenagem aos povos indígenas a professora Valnice Pereira da Silva. Vai fazer uma homenagem a todos vocês e também ao seu povo. Brasil? Brasil? Eu sou Bastira, da tribo dos Carajás. Brasil? Se é Brasil, eu não sei.
Sei que é terra minha, terra do meu povo. Nela eu nasci, faço parte dela. É nela que eu me aconchego, no seu dorso me embalo e às vezes sonho. Vejo minha terra verde, grande, imensa. Chego a sentir o cheiro de mais de 1000 aromas no ar. E a brisa, leve, fresquinha, minha alma perfumar. Consigo ver minha terra incrustada de riquezas, rios, regatos e fontes, colinas, prados e montes. Minha aldeia ladeada de árvores, palmeiras com frutos. Minha terra abençoada que ama seus filhos brutos. Sonho mesmo. Vejo agora que o real foi-se embora, levado pela avidez dos brancos inescrupulosos, esfomeados que minha terra desfez. Choro, soluço e grito, socorro para tudo que é belo. Acudam, ouçam meu apelo aflito. Essa é a voz do meu povo, agredido sem piedade e injustiça, acredito. Cara pálida, sei que entre vós muitos sofrem a mesma dor, por amar a natureza e presenciar a dureza dos corações sem amor. Imploro, cara pálida, o índio está sem terra, sem alimento, sem vida, pois ele é tudo para nós. Olha em mim, índia, caipira, olhos tristes sem amanhã, represento todas as tribos. Não somos maus, somos amigos. Queremos reivindicar o direito de ser gente, direito à propriedade, direito de ser feliz, de ser livre em toda idade, ser honesto, ser pacífico. E então, senhor presidente, espero seu parecer. O que sua excelência me diz? E então, meu povo, o que você vai fazer para que o índio seja feliz? Faça Amor Comigo é o nome de um projeto que estamos desenvolvendo lá em Tuiutaba, Minas Gerais. Eu sou da comunidade da Associação dos Indígenas de Tuiutaba. E nós estamos desenvolvendo esse projeto lá para arrecadar fundos para o CIMI, que é o Conselho Indigenista Missionário da CNBB. Porque nós sabemos que os índios do Brasil, nesse momento, estão sendo muito massacrados. E nós estamos desenvolvendo esse projeto para arrecadar fundos para mandar para lá. Eu agradeço a todos, eu estou muito honrada de estar fazendo parte agora do Conselho do Sindiúti. Obrigada. Choque de realidade. Os crimes da Vale contra a vida e o meio ambiente. 6 meses de lama e de luto. O Sindiúti Minas Gerais, ao relembrar do crime da Vale ocorrido em 25 de janeiro deste ano, em Brumadinho, também se solidariza aos familiares das vítimas e cobra por justiça. A Vale matou 272 pessoas em solo mineiro. Nós fomos impedidos de ouvir o presidente da Vale por uma decisão judicial. Nós, mineiros, não tivemos aqui o presidente da empresa que assassinou 272 pessoas porque o judiciário lhe deu a condição de não comparecer. Não é possível que toda vez que nós vamos avançando para a conclusão dos nossos trabalhos, o judiciário interfere nos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito. Socorrei e acolhei os machucados. Mais do que irresponsabilidade, negligência, a covardia de um crime que não precisaria ter acontecido. Tanto uma perca humana muito grande quanto os impactos ambientais e sociais. E em Mariana fez
fez 3 anos, Exato. né? Este ano faz 4 anos. Então, não se construiu uma casa até hoje. Isso. E a Vale tanto omite quanto manipula as informações até para não se tornar público aquilo que ela não fez e que tem que ser feito. Então, tá dado aí a irresponsabilidade da empresa, né? Com o crime que cometeu em Mariana e deixar esse outro crime acontecer novamente. A justiça parece estar mais do lado dos criminosos, aquilo que a gente estava falando, do que dos atingidos, que são os atingidos que são as vítimas, né? E de quem é a culpa que carrega nas mãos marcada e manchada pela dor? As buscas ainda continuam, né? O Corpo de Bombeiros ainda está na busca pelos 24 ainda desaparecidos, né? E o que as famílias gostam sempre de ressaltar que são os não encontrados, né? Que eles não estão desaparecidos, todo mundo sabe onde que eles estão. Então, são pessoas que ainda não foram encontradas. Então, existe ainda, assim, a busca pelos corpos. E o que a gente percebe dentro das comunidades, né? Dentro da cidade de Brumadinho, que já foi falado, a questão da saúde, né? O aumento significativo no uso de antidepressivos, né? Teve um aumento de 60% do uso de antidepressivos. Então, é isso que a gente vê dentro das comunidades mesmo. São pessoas que não conseguem dormir, são pessoas que ainda têm medo do rompimento da barragem B6, né? Que é uma barragem de água. São pessoas que tiveram que sair, já tiveram vários alertas, né? Que tiveram que sair correndo de suas casas durante a madrugada para poder, né? Com medo do rompimento. Então, a Vale, ela vem fazendo esse terrorismo psicológico também nas pessoas, né? No meio do nada, em nadar nas águas de rios que eram sorridentes. Para a Vale e para o capital, né? Para quem é o dono do dinheiro, as pessoas se tornam números. E elas querem precificar a história, precificar o que é perder um filho, o único filho. Como é que precifica isso? Mas eu acho que a gente precisa usar o programa, usar esse espaço para denunciar, para que as pessoas entendam que toda publicidade que toca no rádio todos os dias, as matérias pagas em relação ao que está sendo providenciado, elas não correspondem à realidade dos fatos. Para entender o que a Vale faz e para entender o que é que quem foi vítima direta, porque tem as indiretas também, né? Vítima direta, tanto de Brumadinho quanto de Mariana, é preciso dar voz a essas pessoas. É preciso ouvir o que elas têm a dizer. E por isso é importante essa pauta sempre retornar, abrindo espaço tanto para o MAB, quanto para as famílias, para as comunidades, para que elas possam se manifestar e dizer, através aqui do nosso programa, dar voz aos que não têm voz. Pela mão da maldade, pela mão da maldade, é a Vale, é a Vale, é a Vale. Abença meu rio doce, abença meu rio Paraopeba. Não importa as estratégias que a Vale adotar de blindagem, de defesa, de silenciamento. Nós seguiremos essa luta, dando voz a quem precisa ser dado voz e pedindo a punição àqueles que precisam ser punidos. E vamos fazer a escuta das pessoas de modo que a Vale não tenha nenhuma possibilidade de invisibilizar a dor, o luto, a morte, o assédio moral, as condições desumanas que ela impõe à população e aos seus próprios funcionários. Cuidado, meus irmãos, cuidado. Nossos rios estão sendo assassinados.